Vamos lá? Então, na aula passada a gente viu como é que a gente pode traçar o diagrama de Nyquist. Na aula de hoje, a gente vai usar aquele diagrama que a gente traçou na aula passada para inferir a estabilidade do sistema em malha fechada a partir do diagrama de Nyquist do sistema em malha aberta, GGS. Bom, então, na verdade, é isso aqui que a gente está querendo fazer. Né? Eu tenho o GGS, fecho a malha, quero saber se o sistema em malha fechada HGS é estável. Essa é a pergunta. Tá? Então, vamos definir GGS como um Azinho de S sobre Bzinho de S. Então, Azinho de S eu ponho o nome do numerador, Bzinho de S eu ponho o nome do denominador. Aí, a gente sabe que em malha fechada, já é uma fórmula que você já conhece, o H de S vai ser 1 sobre 1 mais G de S. Tá bom? Então, vai ser G de S, né? G de S sobre 1 mais G de S, tá? Então, G de S vai ser o quê? Então vai ficar o quê? A sobre B, 1 mais A sobre B. Então, essa aqui seria a equação do sistema em malha fechada. Bom? Então, para determinar a estabilidade, né? Teria que resolver esse polinômio do denominador. Não tem um H também? É o H do lado do GGS? Não! O HGS é o sistema em malha fechada. É daqui para cá. Representação unitária. Não tem bloquinho de unitário. Tá bom? Bem, no final a gente chega aqui, né? Tá? Bem, uma forma de resolver seria, não é a forma como a gente quer fazer, né? Teria que calcular esses polos aqui, mas a gente não quer fazer isso. A gente quer chegar à conclusão sobre a localização desses polos aqui, se eles estão sempre no lateral direito, mas só olhando para o GGS. Eu não quero calcular o H. Tá? Então, para isso, a gente vai definir o f de S, uma função f de S como sendo uma g de S. Então, fazendo essa definição, a gente conclui que o f de S, que é igual a 1 mais A sobre B, né? Esse cara do denominador, vai ser A mais B sobre B. Tá bom? Então, só tomei esse cara aqui. Repara que esse cara aqui é justamente isso aqui, né? Tá? Tudo isso, né? Então vamos fazer algumas observações mediante isso aí. A gente pode fazer algumas observações, né? Observa que os zeros do f de S são os polos do sistema de malha fechada. Tá? Essa é a primeira observação importante que eu quero fazer. Tá? Os zeros do f de S, que é igual a, que são determinados por A mais B, tá? Por esse polinômio aqui, são os polos do sistema de malha fechada. E os polos do f de S, que é determinado por Bzinho, são o quê? Os polos do sistema de malha aberta. Bom? Então, esse f de S o segredo está ali. Tá? Repara que os zeros do f de S são os polos do sistema de malha fechada. Tá? E os polos do f de S são os polos do sistema de malha aberta. Tá bom? Essa é a conclusão, né? Tá? Então, eu vou escrever só essa conclusão aqui. O F de S é o polo de malha fechada, que é o H de S. e o polo de F de S. Os zeros do sistema, os polos do sistema de malha aberta. Olha aqui. Olha aqui. O sistema de malha aberta eu defini como A sobre B. Então, quais são os polos? São calculados por Bzinho. Né?
O Bzinho aparece aqui, o denominador aqui. Então os polos de F são os polos do G, que é o sistema em malha aberta. Bom, isso aí. Tá? Então eu vou escrever essa observação aqui para ficar registrado. Tá? Porque é importante que isso fique registrado aqui. Tá? Então tá aí as nossas conclusões. Nossa primeira conclusão aí. Então a gente vai fazer uma seguinte definição, né? Então, vamos definir aqui, ó. Eu defini como P o número de polos do sistema em malha aberta do plano lateral direito. Tá bom? Ó. Número de GS bom, então P o número de polos de GS é o lateral direito. E vou definir Z como sendo número polos de HGS, que são os zeros de FGS, bom? Então, ó, Z, número de polos de HGS. Repetindo. HGS é sistema malha fechada, tá? Os polos de HGS são os zeros do FGS. Tá bom? Então, Z é o número de polos de HGS que são os zeros de FGS no centro lateral direito. Tá bom? Bem, aí é interessante porque, olha só, se eu traçar o gráfico de Nike de FGS e eu conhecer os polos de RGS no centro lateral direito, eu tenho como inferir se o FGS vai ter zeros no centro lateral direito. Por quê? Porque vamos relembrar a aula passada, né? A gente chegou na seguinte conclusão, né? Isso aqui é uma observação. A gente sabe que N é Z menos P, né? O que é N? Número de envolvimentos em torno do ponto menos 1. O que é Z? É o número de zeros no centro lateral direito e P, o número de polos no centro lateral direito. Então eu posso dizer que Z é igual a N mais P. Então tem a situação aí, bem. Aí, vamos supor que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho o GGS e eu sei, por exemplo, que P é igual a zero. Sei que P é igual a zero. Aí eu traço o gráfico de Nike de F de S e chego a essa conclusão aqui, ó. Aí vamos supor, estou supondo, tá? O gráfico de FGS, supondo que eu já conheço esse gráfico. Vamos supor que ele fica assim, ó. O negócio é assim, ó. Bem, quantas vezes eu estou envolvendo a origem aqui?
duas vezes, né? Ó, repara que eu não conheço o meu f de s, vai entender? Não tem informação. Eu sei que v igual a zero e sei que o gráfico de Nash é esse. Sem conhecer o f de s, quantos zeros você para o lateral direito o f de s vai ter? 2. Por quê? Porque p é igual a 0 e n igual a 2. Então significa que z é igual a 2. Isso significa que o sistema de memória fechada vai ter o quê? 2 polos no centro lateral direito. Tá bom? Porque o sistema de memória fechada, os zeros de f de s são os polos do sistema de memória fechada. Tá? Então, a gente chega à conclusão que se eu conhecer o gráfico Nash de f de s e saber quantos polos no sistema de aberta tem no centro lateral direito, eu posso saber quantos polos no sistema de fechado vai ter também no centro lateral direito. Daqui para frente, Z vai ser sempre, a gente vai se referir a Z como o número de polos no centro lateral direito do sistema de fechado. E P como sendo o número de polos do sistema de malha aberta no centro lateral direito. Tá? Daqui para frente vai ser assim. A questão que fica ainda é como é que a gente pode determinar o gráfico de Nash de f de s. Porque a gente só conhece o g de s. A gente não conhece malha fechada. Daí a gente vai ver que é fácil, tá? Determinar isso aí. Se você sabe do gráfico de Nash de f, você sabe do de g. Então, mais uma vez, toda essa conversa que eu tive com vocês aqui, eu vou colocar aqui no quadro para vocês terem registrado aí, tá? Embora esteja gravando. Vamos lá. Bom, então essa é a conclusão aí. Se conhecermos o gráfico de Nash de f de s e o número P de polos no SLD do sistema aberto, poderemos, utilizando essa equação, Z igual a -P, determinar o número Z de polos no sistema em malha fechada do sistema aberto. Então, isso aqui é só um resumo que eu expliquei para vocês agora, né? Tá? Então, só para a gente ver, vou botar dois exemplos aqui. Um exemplo que eu já expliquei aqui para vocês, vou repetir, né? Exemplo 1. Eu vou supor que P é igual a 0, tá bom? Estou supondo P igual a 0. E aí, supondo também que o gráfico de Nash de f de s é um negócio desse assim, ó. Né? Supondo que é um negócio desse assim, aqui vai no sentido horário. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois envolvimentos e a gente sabe que n é maior do que zero quando eu tenho dois envolvimentos no sentido horário. Então, tem dois envolvimentos no sentido horário, então n igual a 2. Como P igual a 0, Z igual a 2. Então, significa que meu sistema de malha fechada vai ser instável com dois polos no centro lateral direito. Tá bom? Então, ó, isso implica o quê? 2 polos no semiplano lateral direito. Então, o sistema não é estável. Eu poderia pegar esse mesmo exemplo, esse mesmo gráfico de Nash, mas vamos supor que agora eu tenha P igual a 2. E aí, o que vai acontecer? Aí eu sei que
continua sendo 2. Continua sendo 2. Tá? Então, esse exemplo aqui é o mesmo gráfico. Tá? Na verdade, tem que fazer uma pequena... Eu quero fazer uma pequena modificação. Vou botar ao contrário, tá? Então não vai ser o mesmo gráfico, não. Vamos supor que o gráfico seja assim agora. Tem a mesma cara. Vamos supor que eu tenho a seguinte situação. Tem a mesma cara, assim. Só que agora ele está no sentido contrário. Vamos supor que esse aqui seja o f de s. Ele está no sentido contrário. Aí, o que eu teria? O n seria quanto? Menos 2. Tá bom? Então o n seria menos 2. E o z seria o quê? 0. Então, significa que eu não tenho nenhum polo no centro na lateral direita e malha fechada. Então, se tem malha fechada, seria o quê? Estável. Assintoticamente estável. Né? Então, significa 0 polos, está 0 assim, 0 polos no centro lateral direito. Tá bom? Malha fechada estável. A pergunta que fica aí é como é que a gente pode traçar o gráfico de f de s? Porque a gente conhece o g de s ou conhece a resposta de frequência do g de s, programa de Booth. Tá? Isso que a gente conhece. Eu não tenho o f de s aqui, mas é só um detalhezinho que a gente vai ver agora, tá? Para a gente calcular isso. Então, a gente tem um problema ainda, né? Qual é o nosso problema? Como traçar o gráfico de f. Tá? Então, qual seria a resposta aí? A gente pode observar que, através dessa equação aqui, ó, que o f de s é o quê? É o g de s mais 1. Tá bom? Então, o gráfico de f de s é o gráfico de g de s deslocado para a direita de 1. Logo, o g de s seria deslocado de menos 1, né? Seria deslocado para a esquerda, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Isso significa que o f de s envolver a origem, o gráfico de f de s envolver a origem é a mesma coisa que o gráfico de g de s envolver o ponto menos 1. Entendeu? Então, se eu traçar o gráfico de g de s e esse gráfico estiver envolvendo o ponto menos 1, significa que o gráfico de f de s iria envolver a origem. Então, daqui para frente, a gente só vai analisar o ponto menos 1 para determinar a estabilidade, não a origem, porque a gente sempre traça o gráfico de next de g de s, porque é o g de s que a gente conhece, né, de uma frequência. Bom, então, essa é a ideia. Tá? E aí a gente vai chegar no critério de estabilidade. Então, olha só. O que a gente tem aqui? Ó? Qual é a diferença entre o f de s e o g de s? Né? Eu sei aqui. Ó. Se o meu f de s fosse esse cara aqui, ó,
Se meu f de S fosse isso aqui, o meu g de S seria esse cara deslocado de menos 1 para a direita. Então, seria assim, para a esquerda, né? Bom, seria o mesmo, deslocado para lá, tá? Então a gente sabe o seguinte, ó, observação aqui, que ele está fazendo, né? O gráfico de g de S é o gráfico de f de S deslocado de menos 1 para no eixo real. Para a tirar o menos aqui da esquerda, deslocado de 1, eixo real para a esquerda. Então, estou pegando esse cara aqui, deslocando de 1 aqui no eixo real para a esquerda, vai ser o gráfico de GTS. Então, mediante isso aqui, a gente conclui que a gente vai agora analisar o ponto menos 1 para determinar a estabilidade mais fechada. Bom, na conclusão, vai ser o critério de estabilidade de Nash, né? Conclui-se que ponto analisado é o menos 1. Bom, então, olha só. Como é que vai ser? Então, como é que é o critério de estabilidade Nash? Eu conheço o meu g de S, a minha pronta e malha aberta. Quer dizer, eu não posso não conhecer perfeitamente, mas eu sei se tem quantos polos ela tem no centro da lateral direita. Bom, então eu sei o valor de P. Se eu tenho como traçar o diagrama de Bode, eu conheço o diagrama de Bode desse cara, né? Aí, eu vou saber quantas voltas o gráfico de GDS, com a semana aberta, dá em torno do ponto menos 1. Com isso, eu tenho como aplicar essa equação aqui, porque N agora vai ser o número de envolvimento do ponto menos 1, e determinar o que é o número de polos em malha fechada para você ter na lateral direita. Bom, então essa é a ideia. No final, toda essa explicação aí para vocês pegarem essa ideia. Né? Bom, então o estável é quando o Z vai ser igual a zero. Sim. Só isso. Exatamente. Estável quando você igual a zero. No final, a regra é extremamente simples, né? O desenvolvimento que é complicadinho. Né? Porque antes era quando o N é igual a zero. Não. Assim, antes foi só uma explicação para chegar nessa conclusão. Tá? Bom, no final, a regra é simples. Regra P, eu conheço. N, eu vou traçar o gráfico Nash em GDS, que vocês já sabem traçar. Análise do envolvimento todo ponto menos 1. Determino o Z. No final, a regra fica simples. Bom? Então, resumindo aí, agora eu vou escrever aqui o critério de estabilidade Nash, para vocês terem aí anotado o caderno de vocês. Né? Como ninguém mais anota hoje em dia, então você pode tirar foto do quadro também e ter guardado
computador de vocês é forte. Então, qual é o critério de estabilidade NAICS? Então, primeiro passo, traçar o gráfico de NAICS do sistema malha aberta. Tá? Segundo passo. Professor, uma observação lá, o gráfico de GDS é o gráfico de F de S. Esse GDS que você está falando é malha fechada, ou malha aberta? GDS é malha aberta. Malha aberta mesmo? Por quê? O FGS é uma GDS? Malha aberta. Porque o sistema malha fechada é o quê? É GDS sobre 1 mais GDS. Então, o FGS, que é 1 mais GDS, é o sistema, o GDS é o sistema malha aberta. Tá? Bom, essa que é a vantagem, porque eu não preciso saber qual é o sistema fechado, entendeu? Fala. Ali não foi proporção, no eixo do gráfico aí na horizontal, R de GDS, R de X, real de gráfico. Não, isso aqui foi engano, tá? Aqui é F, né? É isso? Legal. Bom, então esse aqui seria o segundo passo, né? Pra fazer. Então vamos lá, vou falar de novo aí. Qual o primeiro passo? Traçar o gráfico de NAICS do sistema malha aberta. Segundo passo, determinar o número N de voltas em torno do ponto menos 1, onde N maior que 0 é envolvimento no sentido horário e N menor que 0 é envolvimento no sentido anti-horário. Terceiro passo, como o número P de polos do sistema malha aberta no semiplano lateral direito é conhecido, então Z igual a N mais P, onde Z é o número de polos do sistema malha fechado no SLD. Bom, acho que está bem claro aí. A reguinha. Assim. Então, quem se assustou com toda a explicação aqui para chegar na regra, né? Decora a regra que Professor, esse N é um módulo feio. Oi? É um módulo feio. Não. Não, módulo não. Isso pode ser negativo. Porque, olha o exemplo que eu dei ali. O P é o quê? Positivo e o N negativo. Então, isso aí igual a quando você tem dois polos no semiplano lateral direito, o N tem que ser menos 2, por exemplo, para você conseguir a posição da fechada de estado. Tá bom? Feito isso, vamos ver um exemplo. Vamos ver alguns exemplos aí. E aí? Então vamos seguir aqueles passos ali. Tá? O primeiro passo é o quê? Traçar um gráfico de NAICS desse cara. Repara que ele tem o quê? Um polo no semiplano lateral direito. Tá bom? Então ele não é estável. Então qual o valor de P? P é igual a 1. Tá? Só tem que traçar o NAICS para achar o N e saber se o sistema é fechado vai ser estável. Tá bom? Então, como é que é a ideia do NAICS, né? Então, a gente tem aqui a curva C1. Tá? Então, eu tenho uma curva aqui. Vou botar em vermelho. Tem uma curva aqui. Tá? Eu quero mapear essa curva em GDS. Tá bom? Então a gente define alguns pontos aqui. Ponto A, ponto B. Na verdade, eu só preciso do ponto A e o ponto B, né? Nesse caso aí. Então eu tenho 0 aqui,
tem um polo lá em menos 100. Tá bom? Então isso aqui seria o 0 em 1, menos 1, né? E aqui eu tenho menos 100, um polo em menos 100. Mas eu tenho um polo no sempre plano lateral direito, que está aqui em 10. Tá bom? E agora? Aí eu vou pensar assim, no ponto A, o que eu tenho na verdade, né? Ponto A. Qual vai ser a fase no ponto A? Então, a gente calcula a fase desse polo aqui, ó, que é 180, e os outros, todos têm fase o quê? 0, né? Então, o polo entra negativo, né? Então, o ponto A, eu sei que a fase GGS é igual a menos 180 graus, tá? E a amplitude vai valer quanto? Amplitude é só fazer S igual a 0 aqui. Vai dar o quê? 0,5, né? Isso? 0. Bom? Ponto B. Aí no ponto B, eu estou o quê? Eu estou com essa situação aqui. Lembrando que o ponto B, ele é um ponto, isso aqui, infinito, né? Vai lá para o infinito. No infinito, todos esses ângulos aqui vão valer 90 graus. Tá bom? Então, o que vai ter? O que eu vou ter como resultante? Eu tenho dois polos com ângulo de 90 e o zero com ângulo de 90. Então, vai dar o quê? Menos 90 graus. Então, no ponto B, a fase do GGS igual a menos 90 graus. E a amplitude? Vai ser 0 por quê? Porque eu tenho mais polos que 0. Então eu sei que o meu gráfico está indo de menos 180, com amplitude 0,5, para menos 90 com amplitude 0. Bom, a questão que fica é aquela dúvida sempre. Bem, e nesse intervalo aqui? Tá? Aí a gente tem duas maneiras de fazer. Uma maneira é a gente calcular módulo, por exemplo. A gente pega os pontos em cima das singularidades. Tá bom? Então seria módulo de G de J e a fase do G de J. Marcaria um ponto. Marcaria outro ponto em cima dessa singularidade aqui, será a segunda. Então, fala. Na amplitude de ponto A, o 0,5 não ficaria negativo, não? É um módulo, né? Ele é negativo, mas é um módulo. Eu posso calcular isso aqui, tá? Isso aqui seria o quê? Seria um módulo de 500 vezes módulo de J mais 1 sobre o módulo de J menos 10 vezes o módulo de J mais 100. Pessoal, por favor, não precisa substituir J mais 1, J menos 10, J mais 100, desenvolver isso aqui tudo, chegar no único número complexo, calcular o módulo já fácil. Você vai dar a volta desnecessariamente. Porque a gente sabe que o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Então, eu poderia fazer isso aqui tranquilamente. Tá bom? Ou seja, o módulo desse cara todo aqui vai ser o módulo de cada um desses termos aqui multiplicados, né? Então, essa é a ideia. E a fase, eu também não precisaria, porque eu sei que a fase do produto é o quê? É a soma das fases. Bom, então eu sei que a fase do G de J seria o quê? A fase de J mais 1 menos a fase de J menos 10 menos a fase de J mais 100. Aí vocês calculariam.
Para fazer com calculadora é rápido isso aqui, né? Bom, que aí vocês teriam dois pontos intermediários em cima dessas singularidades, vocês saberiam mais ou menos como é que o gráfico está se comportando naquele transitório. Tá? Essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer seria usar a ideia do diagrama de Bode. O diagrama de Bode também te dá uma boa aproximação. Tá? Aí, eu falei, o cara que já tem muita prática no diagrama de Bode, ele não precisa nem traçar o diagrama de Bode para você ver o que vai acontecer, porque ele olhando para ele já consegue perceber. Tá bom? Já posso dizer para vocês, a fase começa com menos 180, que é quando o S tende para zero. O ômega tende para zero, né? A fase começa com menos 180. Aí eu tenho primeiro um zero atuando, o que esse zero vai fazer com a fase? Aumentar. E o que ele vai fazer com a amplitude? Aumentar também. Então, inicialmente, a fase e a amplitude estão crescendo. Tá? Depois, esse outro polo vai atuar. Mas esse polo aqui, ele vai fazer a fase aumentar também, porque ele é o polo no semplano lateral direito. Mas ele vai fazer a amplitude o quê? Cair. Ele teria que cair, mas ele vai cancelar com esse zero aqui, vai ficar constante durante o tempo. Depois, eu vou ter um outro polo que vai fazer o quê? A fase cair. E a amplitude também cair. Então, olha só. Eu quero que vocês percebam, a gente não precisa nem se preocupar tanto com precisão no diagrama de Bode, entendeu? Sim, a gente pode só com a intuição chegar na nossa conclusão. Então, assim, para quem não viu, só com essa conclusão ali, eu já daria para fazer os esboços do gráfico de Knight, tá? Eu expliquei. Mas para quem não viu, eu vou traçar o diagrama de Bode aqui para vocês perceberem. Bom, então vamos lá. Então como é que é? Vou traçar o gráfico de amplitude. Poderia normalizar esse cara aqui. Esse cara seria o quê? 0,5 S mais 1 S sobre 10 menos 1 S sobre 100 mais 1. Tá bom? Normalizando exatamente isso aí. Tá? Então, eu sei que eu começo o meu gráfico hoje, e começa a amplitude. Então aqui eu tenho, vou botar 0,01, 100, isso aqui é amplitude, eu tenho uma cinta em 20 log de 0,5. Bom, quanto é 20 log de 0,5? Seria menos 20, tá? Então tem uma cinta aqui, ó. Bom, a cinta é menos 6. E aí eu tenho as outras acintas. Eu vou ter a cinta do 0 em 1. Vou ter a cinta daquele polo em 10 e a cinta do polo em 100. Aí eu somo esses caras aí, vai dar o quê? Esse aqui. Deixa eu botar em preto aqui. Então vai ser 20 vezes passar para 14. Fica assim, né? Aqui eu sei que é 14, por quê? Porque eu estou subindo 20 decibéis por década por causa do meu zero, tá? E aqui eu tenho uma década daqui para cá. Então, menos 6 mais 20 dá 14. Então aqui eu tenho
eu sei que esse ponto aqui, esse equivale a 14 dB. Né? Tá bom? E a fase? Fase do G de J ômega. Eu vou começar com qual fase? Eu vou ter uma cinta onde? Em menos 180, né? Vou ter uma cinta em menos 180. Então vai ser o quê? Eu tenho menos 90 graus. Menos 180 graus. Eu tenho uma cinta aqui. Bom, vamos lá, marcando nossos pontos aqui. Só que agora que a gente tem que tomar cuidado, né? Esse zero vai começar a fazer subir 90 graus, subindo o quê? 45 graus por década. Então, eu começo em 0,1 e aqui eu já chego em 90 graus. E agora, esse polo faz a fase subir, porque ele é a fase não mínima. Tá bom? Então, vai começar a subir em 1 e terminar em 100. E esse polo vai fazer a fase o quê? Descer. Começando em 10 e terminando em 1000. Bom, então tem que tomar muito cuidado com essa questão da fase no mínimo, tá? A fase no mínimo, ela pode confundir. Agora, somando essas assíntoses, eu começo o quê? Com menos 180. Em uma década eu subo 45 graus. Depois, em outra década, eu subo o quê? São 45 graus por década desse e 45 graus por década desse. Vou subir 90 graus por década. Então vai ser esse valor aqui mais 90. Tá? Então eu vou parar aqui, ó. Mais ou menos. Bom? O que vai acontecer agora? Vai ficar constante, tá? Porque eu tenho um descendo e outro subindo. Vai ficar constante até 100, né? Tá? Depois vai ficar o quê? Descer até menos 90. Que a gente sabia já de antemão que tem que terminar em menos 90, por quê? Primeiro que a gente já fez ali no Nax. Tá? E a gente sabe também que a fase sempre termina com um múltiplo de menos 90, tá? E o número que você multiplica é sempre o quê? O grau relativo da função de transferência, ou seja, a ordem do denominador menos a ordem do numerador. Tá bom? Feito isso. Bem, isso aqui já ajuda a gente a traçar o Nax. Tá? Ou seja, pessoal, se você calcular alguns pontos intermediários ali, tá? O cara que não tem tanta afinidade ainda com o diagrama de Bode, pode ser mais rápido de fazer assim, mas o cara que tem mais afinidade com o diagrama de Bode, o cara já consegue pescar logo rapidamente o que vai acontecer, tá? Então aí depende do estágio que a pessoa está. E aí, qual seria o gráfico de Nash? Começaria com o quê? 0,5, fase menos 180. Então, fase menos 180, estou desse lado aqui.
estou aqui, ó, menos 0,5. É onde eu começo. Tá? Bem, a fase está subindo. A fase subindo, eu tenho que partir para onde? Eu tenho que partir para cá ou para cá? Tem que ser para baixo, né? Porque a fase é negativa, ela vai crescer. Então ela não vem para cá. Ó. A amplitude está aumentando, né? Está aumentando. Assim eu tenho uma... Aí de repente ele faz uma curva aqui, por quê? Eu sei que ele cruza o menos 90. Por que eu sei que ele cruza o menos 90? Por causa do diagrama de Bode está mostrando aqui. Tá? Fala. Tem um trecho ali que é do 0,1 até 1. Porque a amplitude permanece constante, mas a fase aumenta. Então, ele é como se estivesse fazendo um círculozinho, certo? Sim. Tem que fazer um círculozinho. É porque se você quiser ser bem preciso, realmente, tá? Vai ser um ponto que é amplitude, vai ser um círculo, mas depois vai aumentar a amplitude um pouquinho, tá? Exatamente. Então, para ser mais preciso, o que tem que ficar bem claro é o seguinte: do ponto de vista da análise de estabilidade, isso não vai fazer diferença, tá? Mas verdade. Você está falando assim, faz um círculo, de repente ele aumenta um pouquinho aqui, né? Tá? Aumenta a amplitude. Aí ele cruza o menos 90, porque eu sei. Porque eu sei que a fase passa pelo menos 90 aqui, ó. Tá bom? Mas repara que ele cruza uma vez só, depois ele não cruza mais o menos 90. Tá? O gráfico, ele vem assim, ó. Tá? Ó, o gráfico verdadeiro é um negócio assim, ele não cruza mais o menos 90. Tá? Isso significa que ele não faz mais assim, tá? Mas ele tende para menos 90 sintoticamente. Tá bom? Conforme o que? A amplitude está indo o quê? Para menos de infinito. Porque a amplitude está indo para zero, menos de infinito em decibéis, né? Então fica assim, ó. Tá? O gráfico fica assim, mais ou menos. O cara... Bom? Entendeu o sentido? Agora vai rebater isso aí, né? Tá um certo preciosismo aí, né? Tá, essa voltinha aqui, você não precisa nem prestar atenção nisso. Do ponto de vista, aí eu pergunto para vocês, o sistema malha fechada vai ser estável? Vai ser estável, se malha fechada? Vamos pensar aqui o seguinte, quanto vale P? P vale 1. Ó, P é igual a 1. Quanto vale N? Zero, porque eu não envolvo o ponto menos 1. O ponto menos 1 está aqui, ó. Não está sendo envolvido pelo gráfico. Tá? Então eu sei que N é igual a zero. Então quanto vale Z? 1. Então o meu sistema fechado não é estável. Tem um polo, você encontra onde. Envolvendo, tem que ver o sentido que está envolvendo. Sim, no sentido que está Ele pode acabar somando. exatamente. Nesse caso, se envolver, iria estabilizar, né? Porque Ele subtrai. subtrai. Exatamente. Então não é só saber se envolve, tem que ver o sentido. Bem, tudo bem. Olha só, a gente viu aqui a realimentação unitária. Mas se eu perguntasse para vocês, qual o valor, se eu tivesse um ganho proporcional, controlador proporcional, qual seria os valores de K para estabilizar a malha fechada? Como é que a gente faria usando NAT? Tá? Então vamos ver, é só uma pequena modificação, tá bom? E não vai ser grande dificuldade.
Então vamos fazer uma observação aqui, ó. Agora, eu vou ter, embora a minha reputação seja unitária, eu tenho K multiplicando G, GS. Tá bom? Agora a reputação seja unitária, agora eu tenho K multiplicando. O que eu pergunto para vocês é o seguinte: quais os valores de K para a estabilidade em malha fechada? Essa é a pergunta. Quais os valores de K para a estabilidade em malha fechada? Aê, pessoal, em malha fechada, como é que seria? Ó, usando a mesma nomenclatura, né? O H de S é o sistema em malha fechada. Então eu sei que o H de S vai ser o quê? K vezes G sobre 1 mais K vezes G. Tá bom? O meu F de S, aquele F de S que eu analisei antes, é o quê? O meu F de S agora é 1 mais K vezes G. Repara que agora eu tenho K vezes G deslocado, né? Tá bom? K vezes G deslocado. Aí a gente pode pensar aqui o seguinte, ó. Se eu fizer 1 mais Kg igual a 0, eu vou ter o quê? Que G vai ser igual a quê? Menos 1 sobre K. Antes, eu teria G igual a menos 1, né? Agora G igual a menos 1 sobre K. Então, o que eu vou fazer? Em vez de analisar o ponto menos 1, eu vou analisar o ponto o quê? Menos 1 sobre K. Então, todas as conclusões, todo o critério que a gente fez para analisar a estabilidade de malha fechada, a gente está analisando o ponto menos 1. Agora, eu só quero saber quais os valores de K para a estabilidade, eu vou analisar o quê? O ponto menos 1 sobre K. Tá bom? Ficou claro aí? Uma outra forma de fazer é dividir tudo, verificar, dividir isso aqui tudo por K, né? Tá bom? Então seria assim, ó. Uma outra maneira seria F1 sobre K F de S 1 sobre K mais G. Tá bom? Então, o G vai ser o quê? Esse cara aqui deslocado por menos 1 sobre K. Tá bom? Então, em vez de analisar o ponto, esse cara aqui, eu obtenho o quê? Analisando o G. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar o G, em vez de deslocar por menos 1 sobre K, eu vou mexer no ponto menos 1 sobre K para analisar, tá? A ideia é o quê? Eu volto o ponto menos 1 sobre K aqui. Ó. Bom? Se eu aumentar o meu K de forma que o menos 1 sobre K estiver aqui dentro, significa que K vezes G estaria envolvendo o ponto menos 1. Aí significaria que esse cara aqui, K vezes G, estaria envolvendo o ponto menos 1 e o sistema malha fechada teria, o N seria diferente de 0. Tá bom? Então, ó, o que a gente vai analisar agora? Então, o ponto menos 1 sobre K. Tá bom? Então, a nossa conclusão ponto a ser analisado
1 sobre K. Bom? Dito isso, vamos voltar para o nosso exemplo aqui. Se eu perguntasse quais as faixas de valores de K para a estabilidade? O menos 1 sobre K, ele tem que estar sempre envolvido, para que eu tenha N igual a quê? 1. Menos 1, né? Bom, então olha só. Feita essa observação, vamos retornar ao nosso exemplo. Então, olha só. Voltando ao exemplo. Para si. Deixar. Aí eu teria o quê? Menos 1 sobre K. Tem que ser o quê? Maior que menos 0,5. Bom? Então, daqui a gente conclui que 1 sobre K menor que 0,5, tá? E K tem que ser maior que 2. Então, se K for maior que 2, tem que fechar a questão. Alguma dúvida aí? Se K for igual a 2, o que vai acontecer? Marginalmente. Eu teria polos em cima do eixo imaginário. Pessoal, se vocês lembrarem lá do lugar das raízes, uma forma de verificar se a conclusão de vocês com o NAC está correta ou não, é vocês lembrarem do lugar das raízes e ver se o resultado está coerente. Tá bom? Então vamos pensar aqui, uma recapitulação, tá? Então isso aqui não precisa nem se preocupar, só vou com isso, né? Só vou fazer uma pequena recapitulação aqui com vocês, tá? Se eu fosse traçar o lugar das raízes desse cara aqui, apaguei, né? 500, S mais 1 sobre S menos 10, S mais 100. Então, ficaria assim, né? Onde estão os polos? Meus polos, eu tenho polo em 10, tenho polo em menos 100 e tenho o quê? Um zero em esse cara aqui, aliás, ao contrário do que eu falei, né? Ele nunca vai ter polos complexos. Tá bom? E a gente pode concluir pelo Nike também. Por quê? Porque quando ele é instável, o número de polos no centro na lateral direita é o quê? É 1. Ok? Né? Isso significa o quê? Significa que esse polo não pode ser complexo, porque polo complexo sempre acontece em pares. Jogados. Tá? O lugar das raízes desse cara aqui vai ser isso aqui, ó. Tá bom? Eu tenho o quê? Outro pra cá, né? Esse é o lugar das raízes. Tá coerente, eu vou ter um valor de K que faz o sistema ficar estável. Esse K tem que ser maior do que 2. K igual a 2, esse polo vai estar exatamente aqui em cima da origem. Teria um polo na origem. Bom, tem mais um exemplo. Eu vou dar só uma breve introdução e vou deixar para vocês tentarem fazer. Tá bom?
Ó, exemplo 2. Vamos supor que tem a seguinte situação. Agora eu tenho polo na origem. Polo na origem tem um probleminha aí, porque olha só. Como é que seria minha curva C1? Então, eu tenho polo aqui em menos 1. Há dois polos em menos 1, né? Tem dois polos em menos 1. Tá? E tem um polo na origem. Na hora que eu botar a minha curva C, a minha curva C1, que eu vou mapear, né? Para traçar o gráfico de Knight, se essa curva passar em cima da origem, o que vai acontecer? Eu estaria fazendo esse cara aqui igual a zero. E aí eu teria o quê? Uma singularidade. Não dá. Então, qual é a jogada que se faz? A jogada é dar uma pequena voltinha aqui com raio infinitesimal epsilon. Tá? Então, isso aqui é epsilon, raio infinitesimal. Tá? E aí a gente faz esse mapeamento aí. Bom, ó. Infinitesimal significa que não vai ter variações. Infinitesimal significa que é muito pequenininho, é um raio, é um semicírculo de raio muito pequenininho. É pequeno o suficiente para a gente desprezar as diferenças de magnitude. Sim, exatamente. Não, a gente dá a magnitude, a fase vai fazer diferença. Só vai ficar zero. Oi? Só vai fugir do zero. Só para fugir do zero. Tá? Só adiantando um pouquinho, o que vai acontecer? Olha só. Eu vou marcar os pontos aqui. Vou chamar esse aqui o ponto A, aqui o ponto B. Tá bom? E aí eu vou continuar com minha curva lá. Ó. Aqui o ponto C. E aí a gente pode ir brincando com isso aí. Olha só. Fazendo essa análise que a gente fez. No ponto A, qual vai ser a minha amplitude? Fase. Qual vai ser a fase do G de S no ponto A? Vai ser o quê? Tudo zero, né? Aqui. Né? Tudo zero. Então no ponto A eu sei que vale zero. E a amplitude do G de S? Vai ser o quê? Infinito. Por que eu sei que é infinito? Né? Ah, não é infinito não, vai ser infinito, né? Porque esse S aqui é zero, é muito pequenininho, tá? Então a amplitude vai ser infinita. Então eu vou ter a amplitude vai ser infinita. Então estou com fase zero e amplitude infinita. No ponto B. A fase vai ser o quê? Repara que eu tenho um polo vai ter fase o quê? 90. E os outros vão ter fase o quê? 0. Tá bom? Porque é infinitesimal aquele epsilon. Então significa o quê? No ponto B, que a fase do G de S vai ser o quê? Menos 90 graus. No ponto C, quanto vai valer a fase? Vai ser o quê? Menos 90 desse cara aqui
menos 90 desse e menos 90 desse. Então vai dar o quê? Menos 270. Então ponto C, esqueci de botar a amplitude aqui, né? A amplitude de S é infinita, né? Primeiro ponto B, porque continua infinitesimal. Tá? No ponto C, a fase do GGS vai ser o quê? Menos 270 graus. Tá? E a amplitude do GGS vai ser o quê? Zero. Então isso aí já dá para fazer os bolsos. Bom, então. Nesse caso eu não tenho zeros, então eu não preciso me preocupar com aquela questão das amplitudes que estão aumentando, da fase que está aumentando aqui na faixa de frequências, né? Eu sei que a amplitude daqui para cá, só diminui e a fase só diminui. Tá? Não tem outra opção. Então, fica bem simples. Então, como é que seria o gráfico de Nike? Vou botar aqui, ó. Pessoal, olha só. Onde estaria o ponto B? O ponto A. Onde estaria o ponto A? Teria amplitude infinita com fase zero. Estou aqui. Bom? Onde estaria o ponto B? Amplitude infinita e fase menos 90. Tá bom? Então eu estaria assim, ó. Bom, eu tenho, olha só, a gente vai aprender como calcular, mas eu sei, deixa eu fazer melhor aqui, ó. Eu sei que tem uma assíntota vertical aqui, ó, tá? E a gente vai ver como calcular na aula que vem, eu vou mostrar para vocês, tá? Essa assíntota vertical. Por quê? Porque esse valor de menos 90, da fase no ponto B, ele é assintótico conforme a frequência vai tendendo para zero. Ou seja, esse ponto B, essa fase aqui, ela não está aqui em cima. Esse ponto aqui seria o quê? Seria a situação aqui, seria a situação em que W é próximo de zero. Se você traçar o diagrama de Bode desse cara aqui, como é que vai se comportar a fase próximo de zero? Menos 90. Ok? Depois ela vai o quê? Descendo. Ou seja, quando o ômega tende para zero, o gráfico da fase vai tendendo a menos 90. Quando o ômega vai crescendo, a fase vai caindo e termina assintoticamente em menos 270. Bom, ó. Então, seria um negócio assim, a fase, ó. A fase seria um negócio assim, ó. Começaria em menos 90 e terminaria em menos 270. Pessoal, não é difícil perceber isso, tá? Não é difícil perceber para quem sabe o diagrama de Bode, tá bom? Tá? Por quê? Porque eu sei que começa em menos 90, eu tenho um polo no origem. Depois eu tenho zero, que o polo vai fazer a fase cair. E vai cair para quanto? Esse polo vai descer, é polo duplo, vai descer 90 graus por década, vai cair o quê? Para menos 270. Aí eu sei que é uma assíntota, porque esse valor aqui, o gráfico verdadeiro, ele vem assim, ó. O gráfico é esse aqui, ó. Esse valor de menos 90, na verdade, para ser mais interessante, isso aqui é uma assíntota, ó. Ele vai fazendo assim, ó. Tendendo a menos 90, tá? É assintótico. O diagrama de Bode é o gráfico das assíntotas, eu vou ter uma assíntota em menos 90. Ele vai tendendo lá para menos 90 quando o ômega tende para zero. Vai tendendo a menos 70. Ó,
Eu estou dando uma intuição, tá? Depois a gente vai mostrar matematicamente que isso aqui aparece, tá? Fazendo conta. Tá? Mas aí dá um pouquinho de conta, mais conta, uma conta maior, no tempo que a gente tem, não vai ser possível no final da aula fazer, tá? Para vocês terem uma ideia. O fato de ser assintótico mostra que isso aqui, repara só, quando a amplitude tende a infinito, esse cara vai cada vez se aproximando mais de menos 90. Então, é isso que é assintótico, ele tende a menos 90. Então, tá? Ele não está aqui em cima. Ele não cruza mesmo. Tá? Bem, mas isso aí é um detalhe que a gente vai ver depois. Agora, o importante, mais importante para a gente no momento, é a partir daqui. O ponto C é o quê? Menos 270 com amplitude zero. Então, eu sei que a fase vai descendo de menos 90, cruza o menos 180 e chega o quê? A menos 270 com amplitude zero. Então, tem que ser assim, ó. Ele vai cruzar aqui o menos 180, tá bom? E ele tem que chegar em menos 270 com amplitude zero. Então, ele não poderia fazer assim, ó. Porque a amplitude vai ser zero. Ele tem que dar uma curva e descer, ó, para cá. Pronto. Esse aqui seria o quê? O ponto C. Tá bom? Agora, a gente vai rebater esse cara. Tá? Então, isso daí é assim. Ok? E aqui a gente, seguindo ali, muita coisa bonita aí. Tá? Tá vendo aí? Pessoal, do ponto de vista da análise de estabilidade, se eu perguntar, se eu realimentar esse cara aí, se eu fizer isso aqui, um ganho proporcional, se eu fizer aqui um ganho proporcional, quais os valores de catas que o sistema em malha fechada está? O que a gente teria que analisar? Qual ponto? Seria esse ponto aqui. Então eu tenho que calcular esse cara aqui. Bom? Como é que a gente calcula aquele cara? Fala. Essa circunferência aqui, tipo uma circunferência, seria o ponto Isso aqui é infinito. Seria o ponto A. Ponto A, isso aqui. Eu esqueci de escrever, né? Então por isso que ele vai do A infinito até o B. É, infinito. Bom. Pessoal, essa volta no infinito faz diferença para a análise de estabilidade, porque em algumas situações essa volta é para esse lado de cá. Tá? Tá. Nesse caso aqui não vejo. Olha só. Eu preciso calcular esse ponto aqui, né? Eu sei que P é zero, porque eu não tenho nenhuma singularidade dentro da curva. P é zero. Então, N tem que ser zero. Ou seja, o menos 1 sobre K tem que estar fora disso aqui. Porque se ele estiver aqui dentro, ele vai envolver quantas vezes? Duas vezes, tá? Ó, menos 1 sobre K aqui. O que você faz? Olha aqui. Traça uma linha reta aqui, ó. Quantas vezes eu estou cortando a linha reta aí? Para tu ver como é que faz diferença, tá vendo? Se você não traçar essa volta no infinito aqui, você vai ficar perdido. Bom, 2 vezes. Significa que se o meu menos 1 sobre K estiver aqui dentro, o meu sistema em malha fechada vai ter o quê? 2 polos com sempre na lateral direita. Bom? Vou deixar encaminhado como é que a gente pode calcular esse ponto aqui, tá? Vou chamar de ponto L aqui, ó. Como é que a gente pode calcular um ponto L? Oi? Você pode calcular no bode. No bode dá para tirar, que é o ponto. Vai ser a amplitude onde ele cruza o menos 180. Isso, exatamente. Vai ser a amplitude de cruza o menos 70. Se você tiver um diagrama de bode, você descobre
do diagrama de Bode. Mas se você não tiver o diagrama de Bode, então você poderia traçar o diagrama de Bode ali e tentar estimar aquele valor. Ou você poderia ir no MATLAB lá. Aí no MATLAB você traça o gráfico de Nike direto e já tem a resposta. A única forma de tirar do diagrama de Bode? Não, tem outra forma. Qual é a outra forma? Ó, o que a gente faz? Nesse ponto aqui, a parte imaginária é nula, concorda? Então a gente faz assim, ó. Eu sei que G de J ômega vai ser igual a 1 sobre J ômega mais 1 quadrado. Eu vou desenvolver esse cara aqui. Vai ser o quê? 1 sobre J ômega. Aqui vai dar o quê? Vai dar menos ômega ao quadrado. Bom? Menos 2 J ômega mais 1. Então eu sei que G de J ômega vai ser igual a 1 sobre menos J ômega ao cubo, aqui, tá? Mais J ômega mais 2 ômega ao quadrado. Concorda? Tem 2 ômega ao quadrado? Levei ao quadrado aqui. Ficar quadrado no primeiro, vai ficar J ao quadrado é isso. 2 vezes J ômega. Tá? Aqui é positivo, né? Sim. É isso, né? Mais 1. Aí aqui agora vai ficar menos 2 ômega ao quadrado. Pessoal, olha só. Aí atenção. Esse ponto aqui é o ponto que? Em que a parte imaginária é nula. É zero. Eu não tenho parte imaginária aqui, eu só tenho parte real. Para a parte imaginária de G de J ômega ser igual a zero, o que eu tenho que fazer? Esse J aqui tem que desaparecer. Tá? Então, se eu chamar, vamos supor que isso aqui seja correspondente à frequência ômega O. Não é o ponto ômega O, tá? O ponto é menos zero. Mas a frequência aqui é ômega O, tá? Ou seja, fazer aqui, ó. G de J ômega O igual a menos zero. Tá bom? Eu sei que fazendo isso, eu sei que menos J ômega O ao cubo mais J ômega tem que ser igual a zero. Bom, isso aqui para quê? Isso aqui implica o quê? Parte real de G de J ômega igual a zero. Parte real de G de J ômega O, né? Parte imaginária, né? Parte imaginária de G de J ômega O igual a zero. Tá bom? Então, eu boto J ômega O em evidência. Vai ficar o quê? Menos ômega O ao quadrado mais 1 igual a zero. Tem duas situações em que é igual a zero. Quando o ômega O é igual a zero, isso aí não interessa pra gente, né? A outra situação é quando esse cara aqui é igual a zero. Isso aqui implica o quê? Que o ômega O vai ser igual a quê? Mais ou menos 1. Mais ou menos 1 por quê? Porque o que eu tenho para cima aqui, o que eu tenho para baixo, né? Bom. Então, eu achei a frequência que faz esse cara aqui, a parte imaginária, ser igual a zero. E aí, qual vai ser
Qual vai ser então? G de J ômega O. Vai ser igual a quê? Vai ser igual a, ou melhor, G de J, né? Porque ômega O é igual a 1. Vai ser 1. A parte imaginária eu sei que é 1. O ômega O é 1. Vai ficar o quê? Menos 1. Então, o ponto L é o quê? Meio. Porque menos L. Então a gente sabe o que? Para a estabilidade, estabilidade é malha fechada, né? Agora não estou escrevendo aqui por simplicidade, mas a estabilidade é malha fechada. Então, para a estabilidade em malha fechada, vou escrever a estabilidade em malha fechada, menos 1 sobre K tem que ser o quê? Menor que menos meio. Então significa o quê? 1 sobre K maior que meio. K menor que 2. Então se K for menor do que 2, o sistema é fechado para ser estável. Bom? Se K for maior do que 2, eu vou ter dois polos circulando no lateral direito. Seria um quarto. Oi? Seria meio, não? Ué, eu não calculei que o ômega O tem que ser 1? Substitui o ômega O aqui. Ah, não é assim. Tá? Entendeu? Então essa forma de fazer para determinar. Se você fizesse com muito, ele quer achar em dp e então. É, quando você achar o volume de decibéis, tem que passar, tirar de decibéis. Né? Se K for igual a 2, eu tenho dois polos no eixo imaginário. Aí a gente pode agora fazer a mesma coisa. Né? Será que isso está coerente com o lugar das raízes? Tá bom? Aí a gente pode brincar aqui. Ó. O lugar das raízes seria o quê? Ó? Vou fazer aqui. Bem. Como é que seria o lugar das raízes? Eu teria cá para cá. Aqui eu teria um ponto de dispersão entre dois polos. Mas devido ao efeito desse polo aqui, eu teria a assíntota na direita, né? Eu ficaria assim. Bom, então eu tenho um valor de K que faz o quê? Joga os dois polos para o centro lateral direito. É o que a gente concluiu ali, porque se K for maior do que 2, eu vou estar envolvendo duas vezes o ponto menos 1 sobre K e eu teria dois polos no centro lateral direito. Senhores, e aí? Dúvidas? O silêncio significa que entenderam tudo ou que não entenderam nada? Ou significa que está na hora